vou colocar as claras a minha tese, que é a seguinte: olhando do ponto de vista do planeta como um todo, hoje em dia eu estou convencido que o aumento da religiosidade em qualquer direção, do ponto de vista populacional, converge a uma piora e não uma melhora da socialização, uma piora e não uma melhora dos valores morais, uma piora e não uma melhora da lógica da coisa pública, e uma piora e não uma melhora do senso de que você é responsável pelas suas ações frente ao outro. Essa é a minha percepção. E eu acho que a gente está vivendo um momento que isso é particularmente verdadeiro por causa de um tipo de fenômeno que ele pode ser resumido numa imagem. Então, a gente tem ali o começo da invasão, do ataque, na verdade, não, ao Irã, né, que aconteceu no meio daquela negociação que estava em curso, e aí houve a decisão do Trump e do Netanyahu de atacarem, né? E isso, inclusive, um avião de guerra americano acertou uma escola, matou 180 crianças, meninas, uma escola só de meninas, usando um sistema de alta precisão da Palantir, né, com base cloud e toda a inteligência artificial que supostamente deveria gerar alta precisão de alvos, o que não quer dizer que não tenha gerado, é uma discussão que está em aberto, eu não sei. Mas o ponto é, naquele momento, o Trump fez uma espécie de uma audiência religiosa na Casa Branca, e ele estava cercado de pastores, de gente assim, entendeu? Os seus apoios espirituais, mais de 20. E a cena, no fundo, me lembra muito exatamente o regime dos ayatolás. Então, o Khomeini, assassinado pelo Trump, quando você olha naquela foto, ele não é do ponto de vista da relação com a religião tão diferente, na minha opinião, do representante no Ocidente. Não é por causa do Trump em si, é essa ideia de que ele estava fazendo ali, instrumentalizando do ponto de vista do poder essa relação com o espiritual, e esses pastores todos também, porque assim, se você tem uma moral religiosa, então você não vai se meter nessas, entendeu? Não importa qual é o líder político, porque supostamente a sua posição é muito mais de buscar aquilo que é universalizante, pelo menos do ponto de vista da sua população, do que aquilo que é polarizante, entende? Mas há muito tempo essa relação se desfez e a religião se tornou predominantemente política e instrumentalizada. E aí que eu volto à questão, e essa é uma das verdadeiras razões pelas quais eu acho que todos esses caminhos que são supostamente de busca de autoconsciência, e que, como você colocou muito bem, eles, para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, funcionam lindamente, e para outras não, no todo, populacionalmente, convergem a um desfecho que é societariamente negativo, entende? Por quê? Porque a manipulação da coisa toda e de duas vias, tá? A manipulação do ponto de vista da política e a manipulação do ponto de vista dos líderes religiosos, que também querem se beneficiar da política, é imensa, e ela se tornou institucional na verdade ela é historicamente institucional, mas nas últimas décadas, nesse século, por exemplo, ela ganhou um tipo de dimensão que ninguém imaginava. Então, é uma dimensão que, por exemplo, está na direção oposta de um outro movimento, que é, no Ocidente, o grupo que mais cresce é dos sem religião, isso é conhecido. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, entende? A força, a influência na política e no belicismo global vai na direção oposta. São sempre esses grupos religiosos. E a mesma coisa, por exemplo, em Israel. Netanyahu, ele não representa a população de Israel como um todo. Ele é o líder do Likud, um partido que tem uma forte penetração entre os ortodoxos, e os ortodoxos têm forte participação, e uma posição muito mais belicista do que a média da população israelense. Isso aí também conta para por que os conflitos, né, se multiplicam. Essas coisas são realidade mensurada do ponto de vista das pesquisas. Então, isso vale em todos os lados. No Oriente Médio é manjado, entendeu? Então, assim, todos esses regimes, tanto os árabes, quanto, por exemplo, xiitas, quanto todos esses, tanto os sunitas, quanto os xiitas, quanto outros grupos que estão à margem desses principais, também se colocam, em última análise, como